E aí, você anda usando as mesmas estratégias com o seu filho e tendo resultados que você não quer? Vamos aumentar o nosso repertório e mudar as estratégias pode ser uma solução muito importante para a gente chegar naquele resultado que a gente almeja com o nosso filho. Vamos combinar que é uma insanidade a gente ficar repetindo, achando que o resultado vai ser diferente. A gente tem que limpar as nossas lentes. E eu sou a Liz Giacomelli, trabalho com crianças há 20 anos, sou formada em jornalismo, programação neurolinguística e educação consciente, estudante de psicologia positiva, e a gente está na nossa hashtag 24 do livro Crianças Sem Limites. E o book de mãe de hoje vai dar alguns exemplos para vocês de situações que com certeza já aconteceram com você e algumas sugestões de estratégias. Por que sugestões? Porque isso não quer dizer que vai funcionar para você. Isso não quer dizer que vai funcionar para o seu filho. Então, o seu olhar consciente, a sua observação é que vai fazer toda a diferença. Vamos para o primeiro exemplo? Uma reclamação frequente dos pais com filhos pequenos é a dificuldade de sair para comer fora com tranquilidade. Com o filho dela, de 1 ano e 7 meses, ela descobriu a melhor estratégia depois desse episódio. Estávamos indo ao aniversário de um amigo e, como já estava um pouco tarde, a gente resolveu dar o jantar dele antes de sair. Que decisão péssima! Ao chegar no restaurante de barriga cheia, a única intenção dele foi bagunçar. Eu, que não havia comido, quase fiquei sem comer, indo atrás dele, já que estávamos numa mesa externa e ele tinha a possibilidade de ir para a rua. Aprendi do jeito mais difícil. Quando for levar meu filho pequeno para o restaurante, levo com fome, pois aí pelo menos por 1 horinha consigo segurá-lo na mesa para fazer a refeição. Eu já fiz isso com a minha filha. Às vezes funcionou, às vezes não funcionou. Eu já fui em restaurante com ela dormindo, que para mim foi a melhor estratégia, porque ela gosta de fuçar e lugar novo, ela gosta de explorar, mesmo estando com fome, tá, gente? Isso é a minha realidade. Então você tem que sentir a sua realidade. Não dá para pegar uma ferramenta e achar que o seu resultado vai ser o mesmo que o meu, o mesmo da outra mãe, tá? Então é legal a gente limpar o olhar por isso, porque daí a gente tem mais estratégias. Quanto mais ferramentas, melhor. Então esse foi o exemplo da Isa Minatel aqui do livro, né? Segundo exemplo, certa vez fomos ao médico e na hora de ir embora, o meu filho, que ainda não tinha 2 anos, achou bem mais interessante ficar brincando com a grade da clínica, passando a mão de um lado ao outro. Eu perguntei, vamos, filho? Não. Algumas outras tentativas frustradas, eu decidi mudar a estratégia. Comecei a brincar como ele, passei a mão na grade de uma ponta a outra e voltei, enfim, fez o rapport com a criança, né? Entrando em conexão. Quando viu que eu estava com ele, peguei-o no colo e conduzi-lo de um lado ao outro, passando as mãos na grade. Rimos e aí fui levando ao carro e dizendo, foi muito legal vir nessa clínica, né? Brincar com essa grade, é muito bacana. Já estava fechando o cinto da cadeirinha e ele estava numa boa. Gastei uns 5 minutos a mais e ganhei uma paz que não tem preço. Isso é uma outra coisa também. Quando eu quero ir embora com a minha filha e ela é muito pequena, ela não vai entender se você racionalizar a situação. Ó, filho, sabe que a gente tem que ir embora porque a gente tem um horário para fazer tal coisa. Dependendo da idade, gente, não vai funcionar. Dependendo do temperamento, também não vai funcionar. Então, a gente meio que vai, assim, camuflando, sabe? Brincando e tentando fazer um marketing de alguma outra coisa muito bacana que vai ter no próximo lugar que a gente for. Então, a gente meio que entra na brincadeira, conduziu e aí conduz pro que a gente quer, tá? Esse é o segundo exemplo. Vamos pro terceiro exemplo. E eis que depois de um dia no sítio comendo muita mexerica, o meu filho de 1 ano e 11 meses cismou em achar que laranja e limão também são comidos da mesma maneira. Apontou para a laranja e pediu. Ok, eu descasquei a laranja e dei para ele. O problema é que só tinha uma, o resto era limão. Quem disse que ele acreditou que não se comia limão como laranja ou mexerica? Ficou gritando feito doido. Isso já aconteceu comigo com
várias vezes aconteceu, mas o que eu mais me recordo foi com wasabi de comida japonesa. Ela queria, porque queria comer o wasabi. Vamos ver se foi a mesma coisa que a Isa Minatel fez aqui, eu também fiz. Vamos lá. Pensei comigo, falar que algo é azedo para um bebê que não provou o azedo não tem sentido. Então vamos lá. Descasquei o limão todinho e separei os gominhos. Quando ele pediu, dei e deixei que colocasse todo na boca. Mastigou, engoliu e fez a careta mais torcida que já vi no rosto. Quer mais? Perguntei. Não, mamãe. Saiu da mesa e foi brincar. A mesma coisa aconteceu com a minha filha. Ela comeu wasabi, fez uma careta, depois até provou de novo, até chegou a curtir e depois não quis mais. O que a gente tem que levar em consideração? Qual é o malefício que vai ter para a criança ela experimentar? Achar ruim? Né? Então, assim, é lógico, não dá para aplicar isso para tudo também, né? Uma coisa que talvez vá causar algum mal muito grande, a gente, sei lá, dá um jeito de desfocar o assunto. Mas a minha filha já botou areia na boca, de praia, viu que era péssimo e depois as pessoas vinham me perguntar: nossa, ela não coloca na boca? Aí eu falo: sim, coloca na boca. E aí ela vê que não é gostoso e não coloca mais, né? Então, faz sentido, né? Tudo bem? Projeto Viu, eu esqueci teu nome, mas eu sempre te acompanho aqui, tá? Obrigada pela presença. Vamos lá. Quarto exemplo. Outro dia, presenciei uma cena que me fez pensar sobre a conduta dos adultos com as crianças no que tange os remédios. É notório que remédios podem fazer mal se forem usados de forma inadequada, então os adultos querem proteger as crianças deste risco. Mas também é muito comum que as crianças precisem, vez ou outra, tomar remédios. O Petros, filho dela, da Isa Minatel, presenciou alguém tomando remédios e ficou tentado a experimentar. Ao que ouviu: não, bebê, isso é remédio, é caca. Olha a associação. Remédio, caca, não bebê. Logo que possível, expliquei. Querido, existem remédios de adultos e outros de criança. Aqueles eram de adulto, por isso não fariam bem a você. Os remédios de criança, às vezes, são necessários. A mamãe dá para você quando é preciso, tudo bem? Fiquei pensando se ele ouvisse várias vezes que remédio é caca. Qual seria a proporção do escândalo na próxima vez que eu precisasse administrar-lhe uma caca por alguma doença qualquer? Precisamos pensar na melhor forma de proteger nossas crianças. Olha a estratégia aí de novo. Então, gente, quando a gente não quer que a criança pegue alguma coisa e a gente fala de cara isso para ela, presta atenção, porque às vezes você vai precisar daquela ferramenta, né? Aqui no livro da Isa, ela racionaliza bastante com o filho dela. Eu aprendi na educação consciente que, dependendo do caso, nem é bacana racionalizar muito, assim, sabe? Se a criança não solicitar. Mas a gente tem que cuidar com esses rótulos que a gente dá, né? Uma determinada comida não é boa, né? Então é bacana a gente pensar sobre isso. Vamos para o próximo exemplo, tá? O caso de hoje começou ontem. Estamos em viagem em uma cidade pequena. Eu trabalhando e o Petros com a babá me acompanhando. Era noite e encontramos uma das participantes do treinamento que estou ministrando. Ela é uma senhora muito simpática, atirada e conhecida da maior parte dos moradores da cidade. Ao ver que o meu filho apontava para uma moto estacionada ao nosso lado, não hesitou. Pegou o menino com 2 anos nesta época e colocou-o em cima do veículo. Ai, o que será? Ele adorou a folia e segurava o guidão feliz da vida. Eu já fiquei pensando na enrascada que estava entrando. Cada vez que ele visse uma moto na rua, ele ia querer subir. Foi então que decidi me prevenir e falei: filho, você subiu nesta moto porque estamos junto com a tia Tânia, tá? Ela que colocou você aí, certo? Só podemos subir nas motos quando ela estiver junto, beleza? Ele concordou. Isso ainda se repetiu. Ela colocou ele de novo por mais 2 vezes em cima de motos alheias nas ruas. Não deu outra. No dia
dia seguinte, ao ver uma moto, sua primeira reação foi se aproximar e pedir para subir. Eu falei, subir na moto? Mas cadê a tia Tânia? Quando a gente encontrar com ela, você pede, ok? Só a tia Tânia pode te ajudar com isso. Como me preveni e consegui fazer na cabecinha dele a associação de subir na moto com a presença da tia. Daí foi fácil. Quando pediu para subir na moto sem ela, resgatei o elemento faltante e ele concordou que não seria possível. Fomos caminhando tranquilamente, continuando o passeio. Quem nunca deixou o filho andar no carro na parte da frente? Ou sem o cinto? Eu já fiz isso com a Isis. E aí, agora eu passo uma vida tentando colocar ela na cadeirinha que ela não curte. Então, às vezes, a gente precisa pensar bem também se a gente deve permitir algumas coisas, porque depois a gente pode estar tendo que podar, enfim, a criança não vai entender que só naquele momento ela pôde fazer aquilo lá. Mas isso também é uma escolha, tá, gente? De seguir. Acho que não dá para ser tão à risca assim. Então, essa é uma das estratégias, né, que ela colocou. Em certa ocasião, o meu filho de 1 ano e 8 meses estava mais uma vez na sua atividade favorita, que é lavar louça. E eu, que sempre que posso, deixo o menino satisfazer sua vontade, já achava que tinha dado tempo suficiente. Fiz então a mamadeira, pois estava na hora, e coloquei-a no cadeirão. Convidei ele, vamos Petros, vem com a mamãe mamar. Falei enquanto segurava seu corpinho para levá-lo ao cadeirão. Ele ficou rígido, começou a gritar que não queria. Ele começou a apontar a mamadeira, chorar, estava dividido. Queria continuar lavando a louça, mas também queria mamar. Na verdade, ele queria mamar enquanto lavava a louça. Fiz mais uma tentativa. Você quer mamar? Então venha com a mamãe. Seu mamãe está ali no cadeirão. E tentei levá-lo de novo, sem sucesso. Se uma estratégia repetidamente está te trazendo resultados indesejados, o melhor é mudar. Foi o que eu fiz. Eu dei a mamadeira nas mãos dele e em seguida disse: Isso, agora vamos mamar lá na sala com a mamãe? Levantei-o sem resistência e fomos para a sala com tranquilidade. Ser mãe é ser estrategista de primeira, desenvolver todas as artes da negociação. Isso é como chegar ao sim de forma aplicada. Ela dá mais alguns exemplos aqui no livro dela, né? E eu queria encerrar, né, esse nosso vídeo de hoje falando para vocês que as relações com as crianças, né, elas dependem muito de como é o nosso temperamento, de como é o temperamento do nosso filho. Às vezes a gente fica vendo muita informação, muita ferramenta, muita coisa na internet e a gente tenta aplicar e não dá certo com a gente. E tudo bem não dá, sabe? Isso sim acontece, porque depende muito também da nossa entonação, da voz, depende muito de como a gente tá, de como o nosso filho tá, como a gente fez. Então tem tantas variáveis que às vezes realmente fica complicado. Eu vou dizer para vocês como ficou mais fácil para mim. Ficou mais fácil para mim depois que eu sempre me perdoo quando não rola, quando não dá certo, tá tudo bem. Quando eu aceito que eu preciso todo dia estudar um pouquinho, escutar um pouquinho alguém, ler um pouquinho, para isso internalizar, como se fosse um novo idioma que a gente está aprendendo, né? A gente não aprende inglês assim. A gente não aprende uma nova língua depois de adulto assim. A gente repete comportamentos o tempo todo de vícios que a gente já passou na vida, com os nossos pais, da nossa infância. A nossa tendência, gente, é replicar, é o automático, é seguir a trilha que já está feita. A gente quer abrir uma nova trilha na mata, vai causar um desconforto, talvez vai ser um pouco difícil no começo, mas a paisagem, as flores que vão ter no caminho, os resultados que vão acontecendo, que eu vejo na minha filha, assim, é recompensador, assim. É uma recompensa, assim, que não tem preço que pague, sabe? Um futuro com menos terapias, com menos consertos, com menos inversão de valores, sabe? Eu não queria só isso para minha filha, eu queria realmente isso para todas as crianças. Eu queria que elas pudessem ter acesso a adultos que respeitem elas, para elas poderem respeitar
também o mundo que elas vivem no futuro e nós que seremos talvez idosos para elas, né? Como que a gente quer ser tratado quando a gente for idoso? Já parou para pensar? Eu já. E eu queria muito que a minha filha fosse minha amiga, que ela não estivesse comigo só porque eu sou a mãe dela, só por gratidão. Eu quero que ela esteja comigo porque ela é conectada a mim, porque ela me respeita, porque é natural ela me respeitar, porque ela foi respeitada. Eu quero esse resultado com a minha filha, tá? Então é por isso que eu tô aqui, tá bom? Um beijo grande, todos os books de mães ficam salvos no canal do YouTube, Lígia Comelli, e no IGTV. Comenta, compartilha, curte. Se eu puder ajudar uma pessoa, já valeu a pena. 1% melhor a cada dia já tá mais do que bom. Até o próximo book de mãe, 12h50 de segunda a sexta. Tchau, tchau!